Amém. Glória a Deus. Povo abençoado. Povo do Senhor. Glória a Deus. Vamos dar início mais uma vez ao nosso estudo bíblico. É necessário mantermos nosso estudo, nosso conhecimento, as nossas referências bíblicas. E estamos estudando, aprendendo um pouquinho sobre o período interbíblico, sobre o momento que vai de Malaquias até o Evangelho de Mateus, um período que vai se estender por 400 anos, durante os quais Deus ele não se revela de uma forma profética. Deus ele continua atuando na história, porém não de uma forma profética. Glória a Deus. Pai do Senhor, missionária Jupira, diaconisa Andréia, diácono Jean, minha sogra, irmã Marilene, Deus abençoe. Glória a Deus. Bem, então nós já falamos sobre o período persa, que compreendeu ainda um momento dentro do período bíblico. Entramos no período grego, que vai acontecer já dentro do momento interbíblico, no momento em que a Bíblia ela não vai relatar o que ocorreu durante esse período, e estamos tratando sobre isso. Bem, eu vou guardar, por favor, os irmãos marcarem aí os nossos amados, para nós podermos dar continuidade. Glória a Deus. Quem puder marcar para mim o Wallace, por favor, o Wallace Carvalho, ou a Dayana também. Glória a Deus. E os irmãos da igreja, né, que vocês não estiverem vendo aí, marquem aí, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem puder marcar a irmã Alice, Nete. Glória a Deus. Já marcaram a diaconisa Aline, a missionária Nubem foi marcado, Marquinhos já foi marcado. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos começar orando. Vamos agradecer ao Senhor, apresentar nossas vidas ao Senhor, porque Ele é digno do nosso reconhecimento, da nossa gratidão, da nossa adoração. Por isso, a Ele, os nossos sinceros agradecimentos e todo o nosso louvor ao nosso eterno Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na noite desse dia, reunidos pelo Teu Espírito, Senhor. Reunidos pela Tua Palavra, Senhor. Nós estamos mais uma vez nessa noite clamando para que a Tua graça, bondade e misericórdia permaneçam sobre as nossas vidas. Senhor, nos ajudando, nos orientando e nos conduzindo durante este período, este momento difícil, durante esse deserto, Senhor, que a humanidade tem atravessado, e que possam, através desse momento difícil, voltarem os seus olhos para Ti, entenderem que sem Ti o homem nada pode fazer. Ficamos impotentes, Senhor, diante de situações que são maiores do que nós poderíamos imaginar. Que a Tua graça esteja sobre a terra, sobre o Brasil, dando sabedoria para os homens, repreendendo todo o mal, fazendo com que essa enfermidade ela venha a retroceder para a glória do Teu nome. Que se for por milagre, que seja milagre, pois cremos no milagre.
Se for por ciência, que seja porque nós cremos que é o Senhor que dá a ciência e a sabedoria para os homens. Não há como não ser o Senhor em o que quer que aconteça, mas que a Tua graça possa se apressar, Senhor, em socorrer a nossa pátria, esse povo que já sofria antes desse momento, dessa pandemia, e tem sofrido ainda muito mais, Senhor. Que o Senhor possa socorrer, Senhor, este povo que clama a Ti, que confia em Ti, e por aqueles que esperam de Ti, Senhor, uma resposta para a nossa nação. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, abençoa cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Senhor, cada lar aqui representado esteja sendo abençoado, visitado pela Tua bênção nesta noite, meu Senhor. E que nós possamos subir mais um degrau do conhecimento nessa noite, que seja para a glória do Teu nome, que seja para compreendermos todo o Teu plano divino ao redor, através dos tempos, e que possamos estar prontos para todos que nos perguntarem a razão da esperança que há em nós. Por isso, abençoa-nos mais uma vez nessa noite. É a oração que fazemos, crendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diaconisa Pâmela, Evangelista Hercos. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Carol. Amém. Alguns irmãos talvez não estejam conseguindo e podem estar comentando lá no grupo do WhatsApp, tá? Se alguém puder estar fazendo essa ponte aí, por favor, e estar marcando, tá? Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Amém. Nós já falamos sobre o período que vai chegando no final do Antigo Testamento. Glória a Deus. Nosso profeta, o irmão Wallace. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Então nós já falamos sobre o final do Antigo Testamento, que vai retratar o retorno do cativeiro após o momento sobre o jugo, o cativeiro babilônico, que o povo de Israel ele vai passar, paz do Senhor, Hermanete, o povo vai passar por haverem se desviado do Senhor, por haverem deixado de dar crédito às advertências que os profetas estavam trazendo sobre o povo. Eles não vão dar a devida importância a isso, vão começar a se desviar, a se afastar do Senhor, e como consequência disso, a cobertura, a proteção de Deus sobre a vida deles acaba se afastando, e eles se tornam um alvo, então uma presa. Então a Babilônia se levanta, conquista grande parte do território do mundo daquele tempo e leva o povo como cativo para a Babilônia, onde eles passam muitos anos. Deus então dá força através de uma profecia a um homem que queria cumprir o propósito do Senhor, que era que no tempo determinado o povo fosse livre do cativeiro e voltasse para a sua terra e seria restituído aquilo que eles haviam perdido. Eles iriam poder voltar para a sua pátria e ter de volta o seu templo de adoração ao Senhor. Isso vai acontecer com Deus levantando um império persa, e aquele império então vai vir sobre o império babilônico, que até então dominava, vai dominar a terra, agora passa a estar sob o domínio persa. E nesse tempo, grande favor de Deus vai vir sobre o seu povo através dos persas,
né? Aprendemos com isso que Deus ele usa quem ele quiser, que o propósito de Deus ele vai se cumprir através de quem quer que seja. O propósito de Deus não pode ser frustrado. Deus já havia um propósito através de um rei persa, que já havia sido profetizado por Isaías. Esse propósito vai se cumprir, porque todo o propósito de Deus ele se cumpre integralmente. Então o povo volta para Jerusalém, começa a retomar a sua vida, começa a reconstrução do templo, começam a voltar à sua vida, às suas práticas espirituais. Porém, um novo reino vai se levantar na terra. E nós já falamos sobre o início disso. Começando lá numa pequena cidade na Macedônia, um pequeno exército vai crescendo, vai tomando força, e através de um homem que nós conhecemos como Alexandre o Grande, praticamente todo mundo vai ser dominado, todo mundo vai ser conquistado. Alexandre o Grande passa a ser o senhor do mundo, podemos dizer assim. Irmã Alice, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa irmã Flávia também, Deus abençoe. Então o mundo passa a ser grego. Esse período a Bíblia já não vai mais falar sobre ele, porque vai ficar nesses 400 anos. Então os gregos dominam o mundo, Alexandre como um grande conquistador, porém com uma vida curta. Com 33 anos de idade, Alexandre vai morrer, perder a sua vida. O seu reino vai ser, depois de muitas guerras, dividido em 4 partes, em 4 reinos, em 4 pedaços de terra que foram distribuídos para 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Vão dividir as terras que Alexandre havia conquistado. A parte que cabe a nós, porque é a parte que vai envolver a Judéia, a Palestina, Jerusalém, vão ficar envolvidos nessa região principalmente 2 generais, Ptolomeu e Seleuco. E é sobre eles que nós vamos ter mais a nossa atenção. Depois de muitas lutas entre essas 2 nações, eles vão guerrear durante todo o tempo. Então a dinastia dos Ptolomeus, fazendo um resumo do que nós já falamos, ela começa com o Ptolomeu I, que vendo que Seleuco, primeiramente Alexandre, ele havia tido uma grande simpatia pelo povo judeu. Alguns alegam isso a um sonho que ele teve, e ele viu então aquele sonho se cumprir quando o sacerdote ele sai da cidade, não oferece resistência ao seu ataque, e ele afirma ter visto isso durante um sonho. E ele então ele se prostra, ele se rende, e ele deixa os judeus livres do seu domínio. Eles deixam os judeus viverem uma vida independente praticamente de todas as suas conquistas. Aquele povo passa a ocupar praticamente um território independente dentro de todo um território dominado. Então, com a morte de Alexandre, Ptolomeu I, vendo que Seleuco tinha os olhos para essa região que nós chamamos de Palestina, e sabendo que Alexandre havia deixado aquela região livre, Ptolomeu vai se apossar dela. Ele vai tomar parte, vai tomar posse daquela região. Ele vai se apossar e vai guarnecer muito bem aquela região, assim como ele vai estender um livre acesso aos judeus que quisessem migrar ou se mudar para o Egito, porque no Egito as terras
eram melhores, e com isso muitos judeus eles vão atravessar, eles vão se deslocar para o Egito, entendendo que no Egito a vida seria melhor. E no Egito, Ptolomeu vai dar para eles bairros e vai permitir que eles continuem tendo os privilégios que Alexandre havia dado para eles, que foram os privilégios que os reis persas já haviam dado para eles e foram mantidos. Por mais incrível que isso possa parecer, né? Então vemos a providência de Deus durante todo o tempo. Se levanta então na dinastia dos Ptolomeus um segundo rei, Ptolomeu II, filho do Ptolomeu I, e vai continuar a política do seu pai. Não vai interferir na vida, na adoração dos judeus. Os judeus continuaram a se mudar, a se deslocar para o Egito durante os 39 anos que Ptolomeu II ele vai reinar. Ptolomeu II não era um rei guerreiro, ele era um rei intelectual, até porque ele tinha uma saúde muito frágil, e ele vai organizar a maior biblioteca e os maiores museus daqueles tempos. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, a primeira tradução da Bíblia vai ser do hebraico para o grego, a versão conhecida como Septuaginta. Ela vai surgir, ela vai acontecer no tempo do reinado de Ptolomeu II. Ainda não sendo um rei militar, ele vai sustentar, duas guerras contra o rei Antíoco II, que era da Síria, que era um rei seleucida, e continuaram disputando o território mesmo depois de repartidos, porque todos eles tinham um alvo na Palestina, visto que a Palestina era um território neutro e não havia entrado na divisão. Todos se sentiam no direito de quem conquistasse seria o dono. Ptolomeu se adiantou, tomou para ele, mas a disputa sobre aquelas terras permaneceram, e o mais louco é que continua até hoje a disputa por essa terra. Amém? Diaconisa Aline, glória a Deus, nossa irmã Flávia, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, na dinastia dos Ptolomeus surge um terceiro rei, substituindo o Ptolomeu II, surge o Ptolomeu III. Foi o maior dos Ptolomeus, foi o que obteve uma maior expressão humana. Após ele, o seu filho vai reinar em seu lugar, o chamado de Ptolomeu IV. No 5º ano do seu governo, Ptolomeu IV ele vai ser obrigado praticamente a guerrear contra Antíoco, que era um rei seleucida, que vai conseguir conquistar, que vai conseguir tomar a Palestina. Uma segunda guerra vai fazer com que ele consiga retomar novamente a terra da Palestina. Só que o Ptolomeu IV, quando ele retorna da batalha, ele teve um desejo, não sabemos direito o porquê, ele teve um desejo de entrar no templo, mas os judeus em peso não permitiram, foram contra a entrada dele no templo. Acharam aquilo um abuso, uma violação do templo. Então ele vai aceitar, ele não vai entrar no templo, mas ele vai começar agora a odiar os judeus. A simpatia que ele tinha até então pelos judeus termina nesse episódio. Surge então um novo Ptolomeu, Ptolomeu V.
No tempo do quinto rei da dinastia dos Ptolomeus, Antíoco III, que era um rei seleucida, vai invadir novamente a Palestina. Glória a Deus. Os Ptolomeus já não eram mais tão favoráveis aos judeus. Um general Ptolomeu, chamado Escopas, vai maltratar os judeus. Por isso, quando os Ptolomeus perdem a batalha para Antíoco III, os judeus vão receber o conquistador, que era Antíoco III, um rei seleucida, como o libertador deles. Vão aclamar ele como o seu libertador. Então, começa nas terras onde os judeus habitavam, um reino seleucida. Seleucida é a designação dos reis sírios, sucessores de Seleuco. E a parte seleucida que vai abranger a Palestina, que é o que nos interessa, é a relacionada aos reinados de Antíoco III e Antíoco IV, que é também chamado de Antíoco Epifanes. Esses são os que mais nos interessam. Os seleucidas começaram a reinar na Judéia no ano 198 a.C. Então começamos já a falar no reinado de Antíoco III, que era também chamado de Antíoco o Grande. Esse é aquele que vai vencer Ptolomeu V e vai dominar a região da Palestina. Antíoco III, quando ele entra em Jerusalém, ele é aclamado como libertador. E a sua permanência na Palestina tinha como propósito invadir o Egito. O Egito, que era território dos Ptolomeus. A Palestina, um lugar neutro, até então disputado por ambos, e o Egito, em resumo, o Egito era parte dos seleucidas. Então os seleucidas, através de Antíoco III, conseguem conquistar a Palestina, mas o objetivo era invadir o Egito. Entretanto, nesse cenário, já num cenário político e ainda com uma expressão militar ainda não tão grande, já surgia no cenário os romanos. Os romanos foram uma mistura de raças que acabou gerando os romanos. Então eles já existiam no cenário mundial e vão avisar para que Antíoco III desistisse da ideia de invadir o Egito. Então, como todo bom esperto, podemos dizer assim, ele, em vez de invadir o Egito, ele vai pegar a filha dele, chamada Cleópatra, e vai dar ela em casamento ao Ptolomeu V, que até então governava ao Egito. E vai dar como dote desse casamento algumas terras. As terras da Selezíria, da Fenícia e a Palestina, que era dele. Havia tomado, mas por situação do casamento ele devolve como se fosse um dote pelo casamento. Com a morte do Antíoco III, surge então o próximo sucessor na dinastia, Antíoco IV, também chamado de Antíoco Epifanes. Ele vai assumir o reinado, só que ele vai decidir, primeiramente, como seu primeiro ato, trazer de Roma o seu irmão. Seu irmão Antíoco Epifanes. Seleuco IV. Deixa eu repetir que eu acho que eu falei palavras erradas. Com a morte de Antíoco III,
quem vai assumir o reino é Seleuco IV, porque o Antíoco IV, ou Antíoco Epífanes, estava em Roma, sendo refém em Roma por 14 anos. Só que enquanto o Antíoco estava em Atenas, Seleuco IV foi assassinado. Antíoco, então, ele vai pedir soldados e recursos para o rei de Pérgamo e vai se apossar do reino da Síria. Vai conquistar o reino da Síria. E começa, então, a reinar com o nome de Antíoco IV, ou Antíoco Epífanes. Isso nós estamos no ano 175 a.C. Ele vai governar 11 anos e vai morrer no ano 164 a.C. Antíoco Epífanes foi um grande perseguidor dos judeus. Ele vai aprender no tempo que esteve com os romanos as coisas mais terríveis sobre impiedade, intolerância e sobre maldades. Então, uma vez no trono da Síria, ele vai praticar as maiores crueldades. E por isso vai receber esse nome de Epífanes. Epífanes quer dizer louco. Antíoco, o louco. Então, durante o período grego, até então, os judeus desfrutaram de grandes privilégios. Tinham liberdade de culto, liberdade política. Eles eram ajudados em seu sustento para poderem prestar culto, e muitos outros benefícios eles tiveram. Isso vai dar para eles uma grande consistência. Isso vai trazer eles uma unidade muito grande, uma unidade quase perfeita, que poucas vezes foi quebrada por pretensiosos ou oportunistas que ambicionavam a posição do sumo sacerdote. Então o poder dos judeus ficou concentrado na mão do sumo sacerdote, e por essa razão esse lugar começou a ser grandemente disputado. A disputa pelo poder. Então, durante o reinado de Antíoco IV, também chamado de Antíoco Epífanes, vamos abrir aqui um parênteses. O governo da Judéia, através desse poder nas mãos do sumo sacerdote, aos poucos o sumo sacerdote ele foi se fortalecendo cada vez mais. Isso levou ele a um declínio espiritual muito grande, e a posição de sumo sacerdote, que antes era uma posição espiritual, passou a ser agora uma posição política, uma força política muito grande. E em função disso, o natural que ia acontecer é essa posição começar a ser grandemente disputada. Eles deixaram até de lado a observância que eles sempre tiveram sobre a genealogia, a questão genealógica da linha sacerdotal. Deixaram isso de lado e começaram a disputar aquele posto como um posto político. A única coisa que importava agora era o poder. Era o poder humano, era o poder terreno, era o poder temporal. Isso vai descaracterizar completamente a posição do sumo sacerdote. Então, enquanto a dinastia dos Ptolomeus dominou a Judéia, os Seleucidas jamais perderam a esperança de um dia possuir a Terra Santa, possuir aquele território. Até hoje, missionária, até hoje. E olha, nós vamos chegar agora num ponto que parece que o tempo não passou. De um lado, a dinastia dos Ptolomeus, eles exerciam uma grande influência sobre os judeus, mas uma influência amistosa.
uma influência amigável. Já os seleucidas começaram a corromper os judeus com promessas e com dinheiro. Começaram a abrir, a soltar a grana, a soltar o bolso. E dessa forma eles começaram a ganhar a simpatia dos judeus. Isso iniciou uma grande disputa. Os judeus então racharam, podemos dizer assim, e vão se formar dois partidos na Judéia. Uns conhecidos como judeus e outros conhecidos como gregos. Essa disputa vai chegar lá longe. Vai chegar lá no tempo dos apóstolos. Então, com o advento do Antíoco Epifanes, o partido grego vai triunfar na Judéia. Vai triunfar pela força, porém a grande maioria do povo eram judeus, era do partido judeu, que significa aqueles que mantiveram as tradições, aqueles que não se corromperam. E isso vai trazer divisão, vai trazer inimizade entre irmãos de sangue, disputando o sacerdócio. O sacerdócio, então, agora vai ser conquistado, comprado, com dinheiro. Então, quem pagasse mais era o sacerdote. E nesse contexto, um homem chamado Jason, ele vai pagar uma grande soma de dinheiro para poder se tornar o sumo sacerdote. Ele compra aquela posição. Ele tinha uma preocupação de helenizar a Palestina, porque a Palestina não tinha sido helenizada. Ela tinha um contato amigável com a cultura grega, porém não tinha sido imposta nada a eles. Mantiveram as suas tradições e a sua cultura. Jason, então, ele quer helenizar a força. Ele vai construir ginásios, onde crianças e jovens vão passar a praticar exercícios gregos, vai praticamente extinguir a circuncisão, vai começar a enviar oferendas aos deuses pagãos. 3 anos mais tarde, Jason, que era o sumo sacerdote, vai enviar Menelau até Antioquia para poder pagar tributo para Antíoco. E quando Menelau ele vai ter esse contato pessoal com o Antíoco Epifanes, ele vai fazer uma proposta para Epifanes de que daria uma soma maior de dinheiro do que Jason havia dado, uma promessa. Antíoco vai aceitar a proposta e dessa forma Menelau ele vai conseguir o sumo sacerdócio. Ele vai voltar para Jerusalém como um leão querendo devorar Jason. Jason vai fugir, porém Menelau não conseguiu arrecadar o dinheiro que ele havia prometido que daria para Antíoco. Então ele é chamado novamente até Antioquia. Antes disso, ele vai vender para os sírios alguns vasos de Jerusalém, já pensando com esse dinheiro subornar Andrônico, que naquele momento estava governando Antioquia, porque Antíoco Epifanes estava ausente. Então Andrônico estava na posição. Menelau vai arrumar um dinheiro vendendo alguns vasos do templo para poder tentar subornar o substituto de Antíoco Epifanes. Quando ele chega em Antioquia, estava em Antioquia um ex-sumo sacerdote chamado Onias. Foi Onias que perdeu a sua posição quando Jason ofereceu dinheiro e
Por dinheiro ele conseguiu se tornar o sumo sacerdote. Onias, que até então era o sumo sacerdote, foi destituído da função e Jason foi posto nesse lugar porque comprou aquela posição. Onias estava em Antioquia, vai acusar Menelau de sacrilégio. Onias vai fugir depois dessa acusação, mas vai ser perseguido, vai ser tirado para fora do lugar onde ele havia se escondido e vai ser morto. Quando o Antíoco retorna, sabendo do que tinha acontecido e sabendo que Onias, apesar de tudo, era um homem correto e honesto, Antíoco ele vai mandar matar Andrônico e Menelau. Porém, antes que morressem, eles conseguem fugir. Então, olha aonde que eu queria chegar. Enquanto os judeus estavam disputando o sumo sacerdócio, a posição do sumo sacerdote, o lugar de destaque, o lugar de poder, Antíoco estava ganhando território e se preparando para escravizar o povo do Senhor. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Enquanto os homens estão disputando posição, disputando poder, disputando quem é que vai ocupar o lugar de destaque, o inimigo está ganhando terreno e se preparando para escravizar, para destruir o povo de Deus. E parece que ninguém mais está preocupado com isso. E parece que ninguém está mais preocupado com isso. E aí um novo fato vai ocorrer. Cleópatra, que era a irmã de Epifanes, que ele havia dado a Ptolomeu como esposa, vai ser assassinada no Egito. Então, Antíoco IV, como era um louco, ele vai rapidamente preparar o seu exército e vai enfrentar. Agora já estão no Ptolomeu VI. O Egito agora já está com Ptolomeu VI. Ela foi dada para o V. Já está no VI. Mas ele vai realizar muitas batalhas com Ptolomeu VI. Enquanto eles estão combatendo sem que ainda houvesse uma definição das batalhas, um embaixador romano chamado Pompílio Laenas, ele vai ser enviado até o campo de batalha e vai ordenar que Antíoco cessasse o ataque ao Egito e vai enviar para ele um decreto do Senado, trazendo essa resolução de que ele deveria imediatamente parar de atacar o Egito. Como os romanos já eram uma força expressiva e lutar contra eles separados não era um bom negócio, Antíoco vai desistir dos seus planos, vai desistir daquele momento, daquela batalha, mas vai guardar o seu ódio a fim de se vingar dos judeus. Esse era o objetivo dele. Glória a Deus. Então Epifanes se retira, só que Jason vai aproveitar essa oportunidade e vai entrar em Jerusalém com 1000 homens, vai praticar toda a sorte de crueldade e vai fugir para o Egito. Porém, ele vai chegar até Esparta e em Esparta ele vai ser morto. Antíoco, quando ouviu sobre esse rebuliço que havia ocorrido na Judéia, achou que estava se tratando de uma rebelião, que o povo estava se rebelando e fazendo um levante contra ele. Então, como um relâmpago, ele vai partir para Jerusalém, vai atacar Jerusalém
Se lembra que ele havia dado de volta essa terra da Palestina para o Ptolomeu como dote pelo casamento. Ele vai invadir Jerusalém e vai matar aproximadamente 40.000 pessoas de todas as idades. E vai reunir milhares de judeus e vai levar eles para o cativeiro. Vai levar eles como escravos. Não satisfeito com tudo isso que ele havia feito, ele vai entrar no templo e vai profanar o templo. Ele vai sacrificar um porco em cima do altar, vai mandar assar a carne daquele porco e vai obrigar os judeus a comerem, ou morrerem. Isso aí, Daniel vai profetizar sobre isso. No finalzinho, mais para frente, nós vamos falar, né? Daniel, ele vai ver aquela estátua, ele vai ter um sonho, e aquele sonho vai representar exatamente, profeticamente, os reinos. Vamos ver um rei, um reino com 4 cabeças, eram os 4 generais de Alexandre, vai acontecer exatamente conforme Daniel. Isso mais para frente nós vamos falar sobre isso, né? Tia Marilza, Deus abençoe. Em nome de Jesus, manda um beijo aí para todos. Glória a Deus. Então Epífanes profana o templo e ainda vai levar o despojo do templo. Vai levar todos os utensílios de ouro destinados ao serviço sagrado. Vai levar toneladas de ouro. Calcula-se aproximadamente 1.800 talentos. Um talento, ele vai ter um valor para cada reino. Para os gregos tinha um valor, para os romanos tinha outro, né? Então é uma média. Um talento é uma média, uma faixa de 30 quilos. Não, depois você me fala. Oi? Amém. Final me lembra, por favor. Tá, então ele vai despojar o templo. Ele vai deixar um homem chamado Filipe como governador da Judéia. E esse homem era cruel e selvagem. Então os judeus eles vão ser grandemente maltratados e humilhados nesse tempo de escravidão, desprezo e abandono. Eles vão permanecer 2 anos literais nessa situação. 2 anos após, um homem chamado Apolônio, que era o principal inimigo dos judeus, tradicionalmente naquele tempo, ele é enviado para a Judéia agora com 22.000 homens. Né? Nossa irmã Dayana também, Deus abençoe. Glória a Deus. Então ele entra em Jerusalém numa terça-feira, Apolônio, com 22.000 homens. Mas a ideia dele era esperar o sábado, porque no sábado os judeus iam cumprir o ritual deles, do descanso, e eles iam se aproveitar dessa situação para pegar eles desprevenidos. Então eles entram em Jerusalém numa terça-feira, vão se fingir de amigos do povo, não vão esboçar nenhuma agressividade contra o povo, e né, a notícia que vai se espalhar é de que a missão dele era de paz. Então o sábado finalmente chega, os judeus, do jeito que davam, se mantiveram fiéis, procuraram os seus lugares de adoração para apresentarem o seu culto ao Senhor e vão descansar conforme ordenava para eles a lei de Moisés. Então Apolônio vai se aproveitar desse momento e vai causar uma matança monstruosa entre os judeus. Ele vai incendiar Jerusalém e vai se fortificar
no Monte Sião e vai dominar a cidade, incluindo o templo. Então, com esse ato, o Antíoco Epifânes agora ele vai decretar a uniformidade do culto, uma só forma de culto. E só havia agora duas opções: ou se submeter à ordem ou morrer. Não tinha mais liberdade, não havia mais direito algum para os judeus. E para que essa ordem fosse cumprida, ele vai colocar como responsável pelo cumprimento dessas ordens um homem chamado Ateneu, que na verdade era um Saulo de Tarso dos pagãos, dos tempos ainda anteriores. Tá? Então era o homem que perseguia e obrigava a todos a cumprirem as ordens que foram estabelecidas. Então Antíoco dessa forma vai impor o helenismo agora a ferro e fogo, vai impor a adoração aos deuses, vai impor a cultura deles goela abaixo. Os samaritanos vão aceitar passivamente essas ordens e de forma que Ateneu vai transformar o templo de Gerizim, que era um templo de adoração ao Senhor, num templo dedicado a Zeus. E o templo de Jerusalém seria dedicado ao Zeus Olímpico, o de Samaria aos Zeus Xênios e o de Jerusalém, ao Zeus Olímpico. Então os judeus agora estavam obrigados a praticarem os sacrifícios aos deuses gregos. Praticar um ritual judaico e se negar a adorar os deuses gregos era punido com a morte. Foi dessa forma que ficou estabelecido. Quem fosse pego praticando um ritual judaico ou se recusasse a adorar os deuses gregos era morto. Desse jeito. E ainda para piorar, a humilhação maior que um judeu pode e podia sofrer era ser obrigado a comer carne de porco. E isso era uma coisa que passou a ser feita constantemente. Os judeus eram pegos, obrigados a comer carne de porco, e caso não comessem, eles eram mortos. Então, os judeus foram postos a provas muito grandes. Mulheres que foram pegas por terem circuncidado seus filhos foram atiradas de cima do muro juntamente com eles. Aqueles que se escondiam para poder guardar o sábado e no sábado não fazer nada eram pegos e queimados vivos. Foi dessa forma que passou as coisas a acontecerem. Uma mãe se recusou, junto com os 7 filhos, recusaram a comer carne de porco. Foram espancados, todos eles, até a morte. Então muitos judeus começaram a ceder, começaram a se acomodar às circunstâncias, se virar contra Deus e se inclinar ao culto pagão, aceitar aquela situação a ferro e fogo. Mas uma grande maioria permaneceu firme, pagando com a vida, sendo sacrificados, sendo martirizados, mas sempre com a sua fé brilhando cada vez mais. Então, diante dessa situação, a situação chegou a um ponto que se tornou insustentável. Não dava mais para suportar. A pressão se tornou grande demais. E os judeus então só tinham uma coisa a fazer: reagir, se defender, lutar, partir para o contra-ataque. Na verdade, foi esse o edito que o rei persa havia deixado naquela situação de Amã.
dado aos judeus o direito de se defender se fossem atacados. Então eles agora só restava para eles essa opção, não tinha mais opção. Só restava agora reagir. Ou era reagir, ou era ser humilhado e morto. Não tinha mais opção. E vai ser exatamente o que eles fizeram. Eles vão reagir. Mas isso nós só vamos falar na próxima semana. Que nós vamos entrar na Guerra dos Macabeus. O período dos Macabeus. Nós formos ver na Bíblia Romana, ela tem o livro dos Macabeus. E esse livro ele vai contar essa história. A história existiu. E nós vamos falar, essa história fala dos judeus reagindo. Missionário. Glória a Deus. É para o povo ficar ligado e sexta-feira está todo mundo aqui firme. Mas nós já estamos dentro do horário e se começar agora, aí a gente não dá mais vontade de parar. Amém? Então, a guerra dos Macabeus nada mais vai ser do que os judeus fiéis que se recusavam a ser humilhados e mortos e não tinham uma forma amigável de resolver esse problema, de se levantarem e lutarem. E vai ser o que eles vão fazer. Tá? Então na sexta-feira que vem eu aguardo vocês aqui. Nós vamos aprender sobre a guerra dos Macabeus. É bastante coisa. Então nós temos que ter tempo para a gente poder falar sobre isso, para não para não ter que correr, para nós podermos falar tudo com bastante calma e podermos assimilar. Essa guerra vai ser fundamental, mas os gregos eles vão deixar um legado muito grande, tudo fazendo parte do propósito do Senhor. O mundo todo vai passar a falar duas línguas, a sua língua e o grego. Ninguém falava só uma língua, todo mundo falava grego e mais a sua língua natal. Então, com todo o mundo falando grego, o Novo Testamento vai ser escrito em grego. Ficou muito mais fácil evangelizar. Os gregos construíram muitas formas de locomoção, estradas, facilitações pluviais, centros de comércio. Isso vai facilitar muito a expansão do Evangelho. Isso vai contribuir muito. Então o povo ele vai aprender na Babilônia, ele vai aprender com os persas, eles vão aprender com os gregos. Tudo isso fazia parte de um aprendizado que seria necessário para a pregação do Evangelho. Então, dentro de todo esse contexto, os gregos trouxeram muita ajuda. Apesar do final não ter sido bom, mas muita coisa de útil foi agregada ao Evangelho através dos gregos. Tá? Então nós vamos falar sobre a guerra dos Macabeus, as guerras macabeias. Os Macabeus também eram conhecidos como Asmoneus, é a mesma coisa. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso na próxima sexta-feira, tá bom? Nós vamos orar então. Obrigado por todos pela presença, pela paciência. Que Deus possa abençoar cada um, a cada família, a cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Qual o nome mesmo? Glória a Deus. Nós vamos, antes disso, fazer uma oração. A irmã Alice me pedido para fazer uma oração. Pode colocar aí, irmã Alice, por favor, o nome, porque já passou muitas mensagens e eu não anotei. Estava sem caneta.
Se puder postar aí, tá no comentário, nós vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Senhor, vamos estar orando também pela Elza, minha colega de trabalho da nossa irmã Valdinete. Vamos pedir a graça do Senhor sobre a vida dela. Glória a Deus. Amém. Irmã Alice, pode postar aí os nomes, por favor? Glória a Deus. Eu tenho visto umas lives aí de uns camaradas aí que só o sangue. Só o sangue do Cordeiro. Os cultos online, eles facilitam um pouco, né? Nos dão a oportunidade de estarmos nos vendo, estarmos anunciando, mas também dá oportunidade para muita gente que não tem o que falar ou não sabe o que fala, não sei nem como definir isso, né? Eu tenho visto cada coisa que tenho ficado preocupado, né, sobre como vão estar as coisas depois que esse momento passar. Vendo aqui o que nós estamos vendo, na verdade a história se repete, né? A história ela não muda, a história ela vai se repetindo. Alguns vão se acomodar, alguns vão se voltar contra, alguns vão se acostumar, alguns vão ceder e alguns vão se manter fiéis. Amém? Que nós sejamos parte daqueles que vão se manter fiéis, apesar da dificuldade. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, meu Senhor, na noite desse dia, nós mais uma vez somos gratos a Ti pela oportunidade e pelo privilégio, primeiramente de estarmos vivos, Senhor, de termos recebido o fôlego de vida, o dom da vida que o Senhor nos concedeu na manhã desse dia. Agradecemos também a Ti por este culto, pela oportunidade de estarmos aumentando o nosso conhecimento, Senhor, porque foi o processo que ocorreu para que o Teu reino pudesse chegar entre os homens, e que assim nós possamos a cada dia mais acumularmos informação de tudo que diz respeito ao Teu reino, para que dessa forma nós possamos manejar bem a palavra da verdade, possamos saber responder a todos quantos nos perguntarem a razão da esperança que há em nós, não como o ignorante, não como aqueles que falam o que ouviram falar, mas aqueles que aprenderam e falam aquilo que sabem. Por isso que o Senhor abençoe a cada um nessa noite, cada um dos Teus filhos e filhas que estiveram conectados. Senhor, e aqueles também que não estiveram, abençoa. Repreende todo o mal, Senhor. Os nomes que a Tua serva irmã Alice pediu para que nós orássemos, Senhor, abençoa, visita, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, Senhor, e vai repreendendo todo o mal. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda os nossos familiares, os nossos queridos, aqueles a quem amamos. Em nome de Jesus, Senhor. Toma também a Elza, colega de trabalho da Tua irmã Valdinete, Senhor, e manifesta o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que acima dos médicos, o Senhor é o médico dos médicos. E a última palavra, ela vem de Ti. E é de Ti que nós esperamos a última palavra, Senhor. Não importa a palavra que der o homem. Se o Senhor der uma palavra diversa, é a Tua palavra que há de se cumprir. E da forma como nós cremos em Ti, nós pedimos, Senhor, por essas pessoas, a Tua bênção, a Tua graça. Pedimos a cura, a manifestação do Teu poder, não somente sobre eles, mas sobre todos nós. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Nos livra de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus. Até a próxima.